Olá, começando mais um Falando de Saúde. A entrevistada de hoje será a doutora Francine Marconcin. O tema, cesárea e parto normal. Olá, doutora Francine, como vai? Tudo bem, e você, Cláudia? Doutora, que honra tê-la aqui no Falando de Saúde, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Doutora, vamos falar então sobre parto normal e cesárea, né? São duas técnicas aí que trazem as crianças ao mundo. Sim. Só que as duas têm complicações e têm benefícios, né, doutora? Hoje a gente tem visto uma parte da sociedade, muitas mulheres querendo parto normal a qualquer custo, né? E isso angustia bastante. Quando as pacientes procuram a gente no consultório, eu sempre oriento, né? Eu falo, os dois têm suas indicações. Então, o parto normal, maravilhoso, quando traz benefício para a mãe e para o bebê. O problema é que o parto normal ele pode complicar a qualquer momento. Sim. E a gente tem visto que as mulheres querem fazer parto normal em casa. Nossa! E aí, quando elas me procuram no consultório e perguntam, você faz em casa? Eu falo, gente, eu faço parto normal, amo fazer. Sim. Só que vamos fazer no hospital. Porque o parto, ao mesmo tempo que ele está indo tudo bem, ele pode complicar. E se você está dentro de um ambiente hospitalar, você tem lá médico intensivista para o bebê, você tem um centro cirúrgico que você consegue acessar dentro de 5 minutos, Sim. você tira o bebê. E se você está numa casa que é longe de tudo, até chegar no hospital o bebê morreu, né? Ou vai ficar sequelado, que é pior. Sim. Então eu sempre falo para as pacientes, eu falo assim, quer ter parto normal? Vamos, né? A não ser que tenha uma contraindicação, que tá já tendo um risco para a mãe e para o bebê, vamos tentar parto normal. Mas dentro de um local que seja seguro, né? Para a mãe, para o bebê. Não é porque é dentro de um hospital que deixa de ser parto humanizado. Sim. Né? Eu falo, parto humanizado é esse cuidado, é essa atenção, o carinho com a mãe, com a família, ela poder estar ali e falar, olha, tô junto com o meu esposo do meu lado, às vezes tá a mãe junto. Isso é gostoso, né? Ela se sente acolhida, mas dentro do hospital. Com o passar dos anos, eu tenho visto isso. Desde que eu comecei a trabalhar na área de ginecologia e obstetrícia, os hospitais têm investido nisso. Sim. Então a gente vê que as maternidades hoje têm a sala de pré-parto, já tem toda a estrutura montada, né? Então tem uma estrutura legal no hospital para elas ganharem com segurança. Então isso que é importante, eu falo, tenha parto normal sim, né? Se esse é o sonho dela, mas com segurança, né? Doutora Francine, e existe, por exemplo, aquela paciente com mais idade, que no caso já se torna tudo mais delicado, e daí, na maioria das vezes, não se recomenda também um parto normal, né? Sim. Paciente com mais idade, passou de 35 anos, a gente fala que é gestante idosa. E aí o pessoal fala, meu Deus, fala, não. É um termo, a gente não está falando que uma mulher de 35 anos para frente é idosa, mas para a gestação, a gente considera uma gestação de alto risco, né? Porque ela acaba tendo mais riscos de ter complicações que nem pressão alta, diabetes gestacional, né? Então, quando é assim, se tá aí numa gravidez tranquila, não teve nenhuma intercorrência, até se tenta. Mas a maior parte sempre acaba acontecendo uma outra coisa que a gente acaba recomendando cesárea, pela segurança mesmo da mãe e do bebê. Doutora, quando a paciente ela chega no hospital em trabalho de parto, né, leva-se algum tempo até que esse bebê nasce. Sim. É fundamental esse acompanhamento que ela tem ali dentro, né, doutora? A gente sempre fala, obstetra, esse termo, é estar ao lado. Então não adianta a paciente às vezes fala assim, ah não, meu médico vai vir só na hora que o neném vai ganhar. Isso não é fazer obstetrícia, né? Tanto que quando elas perguntam, eu falo, a gente vai acompanhar parto normal, toda hora você tem que estar ali, você está acompanhando, ver se a contração está corretamente ou se está ficando diferente, como que o bebê está se comportando durante essas contrações, se ele não está sofrendo também. Sim. Porque se você não está vendo isso, pode ser que o bebê está entrando em sofrimento e não vai ser detectado, né? Então eu falo, é importante. Tem se falado muito, fala assim, violência obstétrica, fazer o toque na gestante, né? Mas como é que a gente vai saber se esse bebê encaixou corretamente no canal de parto,
Se ela está tendo uma dilatação adequada, às vezes faz um edema de colo ou não dilata, ficar horas e horas, tá lá, 3 centímetros. Como é que a gente vai fazer? Você vai ficar expondo a mãe, o bebê é um risco. Então o toque não é uma violência, é um exame físico que a gente precisa realizar para ir acompanhando. Mas fala assim, preciso fazer toda hora? Né? Não. Se a gente vê que está indo bem, você faz a cada 2 horas. Às vezes, por questão de 2, 3 horas, já está nascendo o bebê, né? Dependendo do parto. Só que tem parto que é mais demorado. E a gente precisa acompanhar, né? Essa dilatação e realmente ver. Eu falo, como é que eu vou saber dilatação sem tocar? Por telepatia? Não existe, né? Não existe. Então é uma coisa que fala assim, é desconfortável? Nenhuma mulher gosta. Sim. Né? Mas é importante para a gente ver se esse parto está evoluindo da maneira adequada. O que é importante as mães saberem, né, doutora, que quando elas fazem a opção por parto normal, o toque faz parte do protocolo, Faz né? parte. Faz parte. Não é falar assim, é uma violência? Não é violência. É o médico que ela confia, é o médico que ela está acompanhando, né? E a gente precisa saber, né? Sim. Como é que você vai fazer um parto? Eu vou ficar lá do lado da paciente olhando, tudo bem, eu estou vendo contração, eu estou ouvindo o BCF, que é o batimento do coraçãozinho, mas a gente precisa saber se esse parto está evoluindo, né? Então, eu tinha um professor que me falava que a gente tem que conduzir esse parto. Sim. Eu nunca esqueço disso. Porque fazer parto normal, ele falava, qualquer um faz. Exatamente. Mas conduzir um parto, você saber se esse parto realmente está indo tudo bem, vai Faz ter a que ser um diferença, né? obstetra. Doutora Francine, a sua paciente está lá, você acompanhando ela no trabalho de parto, de repente surge uma intercorrência e isso tem que ser uma cesárea. Em quantos minutos vocês conseguem fazer essa cesárea? Questão de 5, 10 minutos a gente consegue fazer, né? Dependendo da emergência. A maior parte, como a gente está acompanhando o parto o tempo todo, você detecta esse sofrimento fetal a tempo, então você indica, já comunica centro cirúrgico, pediatria, e a gente fala assim, dentro de 20 minutos, 30 minutos, tranquilo, né? Mas dependendo da urgência, por exemplo, fala, olha, evoluiu com descolamento de placenta, que a mãe está sangrando horrores, tem risco do bebê morrer a qualquer momento, a gente tem que tirar dentro de 5 minutos. Né? Aí fala assim, Marco, como é que vai tirar em 5 minutos? A mãe vai ter que tomar anestesia RAC? Não. Quando são situações de emergência assim, a gente faz anestesia geral na mãe, que é bem mais rápido, e a gente tira o bebê em menos de 5 minutos, para poder salvar a mãe e filho. Daí vem a pergunta, né, doutora? E se essa paciente estivesse na casa dela, né? Aí vira uma tragédia, né? Exatamente. Infelizmente. E a gente tem visto, Cláudia. Esses tempos atrás até eu falei, né? Falei, onde está o direito desse bebê de nascer bem? A mãe tem o direito, sim, dela viver esse parto normal. Sim. É um sonho, é um momento lindo. Sim. A gente arrepia só de... né? Não tem um parto que não seja lindo. Mas o bebê também tem esse direito, sim, de nascer bem, de ser bem assistido, né? Então sempre falo, não seja extremista. Você pode sim ter um parto normal humanizado, mas dentro de um ambiente seguro, né? Doutora, a paciente, por exemplo, ela ficou grávida bem novinha, né? Que hoje ocorrem, né? Algumas adolescentes, né? Que acabam ficando grávida. E daí, esse parto, a família escolhe, né? Por uma cesárea, que no caso, se ela é menor, a mãe acaba, né? Também interferindo nessa decisão. Como que a doutora sabe o momento exato desse bebê nascer? A gente acompanha muito assim, a idade gestacional, como que está sendo essa evolução, porque as adolescentes também são gestantes de alto risco, né? Nossa. Porque elas têm um risco maior de fazer anemia na gravidez e têm um risco maior de entrar em trabalho de parto prematuro. Então são 2 riscos que a gente fica sempre mais atenta com elas também, né? Se a paciente fala assim, olha, eu não quero parto normal, porque tem adolescente que tem pavor só de falar em parto normal. O que a gente orienta? A gente faz a cesárea a partir de 39 semanas. Sim. Mas se eu entrar em trabalho de parto com 37, 38? Se você entrar em trabalho de parto, aí a gente sabe que é o momento do bebê nascer. Aí a gente faz a cesárea antes de 39 semanas. Ou fala assim, rompeu a bolsa, né? Aí tudo bem. Mas senão a gente espera completar 39 semanas, para não ter risco para o bebê também. Doutora Francine, é a mesma emoção quando você pega um bebê de parto normal e de cesárea? É a mesma emoção, né? É a mesma, né? Você pegar aquele serzinho ali, nascendo,
não tem como falar que a emoção é diferente, né? As duas, você tem aquela sensação de alegria, você vive essa alegria com os pais, né? É a mesma. Doutora, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pacientes tuas, né? E elas relataram que a doutora acaba, né, se emocionando também Sim. neste momento. E o que é muito lindo, né? E o que faz a doutora aí ser procurada por muitas pacientes e muitas famílias. Se fosse voltar no passado, você seria médica novamente? Com certeza. Eu falo que eu nunca me vi em outra profissão, né? E fala assim, se fosse para você voltar a fazer tudo novamente, com certeza, porque eu faço o que eu amo. Para mim, trabalhar não é trabalho, é um prazer, né? Para mim é um prazer atender as mulheres, ver elas começarem adolescentes, vai crescendo, vai se tornando mulher, casa, começa a programar esses filhos. Tem paciente que eu já estou no segundo, terceiro filho, né? Isso é gostoso, você vê a vida da mulher assim, evoluindo, né? É muito lindo. Essa área que eu escolhi, eu falo que eu escolhi de paixão mesmo. Todo mundo falava que eu era louca por querer ginecologia e obstetrícia. Eu falei, então eu sou louca mesmo, né? A gente faz o que a gente ama. Doutora, é emocionante entrevistar você também, sabia? Né? Porque é uma área linda, né? É uma área que traz a vida, né? Com a gente, tá? A gente tem momentos tristes, sim, né? Tem casos de óbito fetal que deixa a gente tremendamente chateada. Magoada mesmo. Sim. Eu tenho dificuldade em aceitar, mas faz parte da vida. O que eu falo para elas, a gente não tem controle, né? É verdade. Doutora, obrigada de você estar aqui. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, né? Ainda surgem aí os chamados, né, de partos aí, né? E a doutora hoje conseguiu estar aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer, imagina. Obrigada eu. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Difícil, hein, conter a emoção entrevistando a doutora Francine. Agenda uma consulta e acompanhe a sua gestação por profissionais qualificados. Obrigada e até o próximo.